regulatória da Eu sou diretora técnica e regulatória da CBDL e eu vou fazer uma breve apresentação do que é a CBDL, porque a gente tem bastante gente aqui, eu não sei se todo mundo conhece a CBDL, né? Então, a CBDL, ela é uma entidade que congrega as empresas que atuam no segmento diagnóstico, tanto empresas nacionais como multinacionais, que são fornecedoras, provedoras de produtos para diagnóstico in vitro. Então, essa é a principal característica da CBDL. Você pode ver aqui que a gente tem hoje 70 empresas, e são as empresas que têm os produtos e também de toda a cadeia. Então, tem empresas de transporte, às vezes escritórios de advocacia, nós temos um conjunto de praticamente 70 empresas que fazem parte do time da CBDL. Qual que é o papel da CBDL? Basicamente, é orientar e apoiar a atividade dos associados, defender o acesso ao diagnóstico. Então, a gente tem um trabalho bastante intenso com o Ministério da Saúde, com a Anvisa e com as outras entidades para ampliar o acesso e também para disponibilizar o acesso a tecnologias inovadoras. A gente tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do setor. Nós recentemente fomos muito impactados por uma mudança da legislação que ia encarecer muito os produtos de diagnóstico e nós fizemos uma ação muito forte junto com a Receita e o MIDIC, né? Nós sempre promovemos muita troca de informação, informação relevante do ponto de vista científico, informações, e sempre fizemos isso de uma forma muito ética. A ética é uma coisa presente dentro da CBDL desde a sua criação. E nós lutamos para aperfeiçoar os fundamentos técnicos do laboratório técnicos e científicos do testes usados no laboratório, no laboratório de diagnóstico, né? Então, um pouco em função disso, é que mais recentemente nós achamos que, nós entendemos que nós temos um papel em promover a inovação no diagnóstico laboratorial. Então, nós entendemos como diagnóstico laboratorial todas essas áreas que são bastante diversas, tanto com relação a metodologias, quanto com relação à aplicação, mas são todas as áreas que estão dentro dos laboratórios clínicos aqui no Brasil. E quando a gente diz que a gente trabalha em cooperação com várias entidades, então a gente tem uma colaboração muito intensa com a Anvisa, tanto para a parte regulatória, quanto para algumas ações próprias da Anvisa, com o Ministério da Saúde. Nós somos parte do Instituto Ética Saúde, nós somos parte de várias entidades, tanto nacionais quanto internacional, que cuidam da questão regulatória, o MDSAP, o IMDRF, e a gente tem aqui uma plataforma que a gente faz parte, que é a Convergência Regulatória, que é sempre tentar buscar uma uniformidade regulatória para que a vida das empresas não seja tão difícil. Então, essa convergência regulatória, nós temos atuação no Brasil e na América Latina em interface com empresas internacionais. Então, eu queria dar essa visão inicial do que é a CBDL, do que a CBDL tem feito neste momento. Hoje nós vamos ter essa atividade que a gente chamou de Future DX, que é trazer alguma questão relevante de inovação no diagnóstico. Então, nós chamamos da bancada a prateleira, e a gente vai começar com um módulo que é a necessidade de inovação no diagnóstico do Brasil. Nós vamos trazer alguns cases reais aqui do Brasil, e nós vamos fazer isso com a participação do Michel Soane, gerente sênior de assuntos científicos da Eurimum, e o Misael Papalardo, que é gerente de inovação da Merck. Depois a gente vai ter uma abordagem muito interessante de propriedade intelectual aplicada ao diagnóstico in vitro, com o Leandro Alcântara, da diretoria de inovação do Hospital Albert Einstein, e
concluindo o último módulo, é um módulo que nós achamos que é bastante prático, porque o pessoal do desenvolvimento, às vezes, tem até um pavor de pensar que registrar um produto na Anvisa é bastante difícil. Então, nós vamos abordar as questões básicas, que são os requisitos regulatórios para registrar um produto. Tem uma estratégia sempre para poder atender os requisitos da Anvisa, e isso nós vamos fazer com a participação do Johnny Vollinger, que é gerente de assuntos regulatórios da Beckman Coulter, e o Felipe Faria, que é coordenador de vigilância do mercado da Siemens Healthineers. Então, eu agora vou parar de compartilhar a minha tela e vou pedir para que o Michel compartilhe a tela dele, e aí a gente já vai começar com a primeira apresentação, ok? Desejo a todos um excelente evento. Se a gente não tiver muito estourado no tempo, a gente vai fazer um perguntas e respostas no final de cada módulo. E se vocês quiserem também colocar questões no chat, e eventualmente a gente não tiver tempo de responder, a gente depois, para todos, a gente responde individualmente, ok? Então, Michel, o palco é seu. Olá a todos. Jocely, só me confirma, estou com a tela certa Tá com a projetada? tela Estão os certinha. slides, né? Pessoal, Isso. então queria dar uma boa tarde a todos. Eu sou o Michel Solani, sou aqui da Eurimum Brasil e vou falar um pouquinho para vocês da inovação em diagnóstico, né? Que é o que a gente tem realizado e qual que é a nossa experiência aqui em solo nacional. E aí vocês vão entender o que que é o EuroHub, né? O nosso Scientific Affairs Department, em que a gente tem conduzido alguns estudos aqui no Brasil. Primeiramente, né, para quem ainda não conhece a Eurimum ela está espalhada em quase todo o globo. A gente tem 16 subsidiárias e mais de 150 países atendidos, em linhas de produtos diversas, né? Então, a gente tem a parte de diagnóstico autoimune, a parte de infecciosos, alergia, detecção de antígenos, biologia molecular e também toda a parte de automação. E com toda essa necessidade, e por o Brasil ser um país continental, nós montamos, então, uma subsidiária aqui, que é uma subsidiária plus, né, digamos assim, é uma subsidiária que ela tem outros serviços também. Um desses serviços, então, é o nosso departamento de assuntos científicos, em que ele se divide em 3 subdepartamentos, em que a gente tenta gerar o conhecimento, que é o EuInstitute, que é o nosso departamento voltado à pesquisa científica e desenvolvimento de kit diagnóstico, que é o que eu estou representando hoje aqui com vocês. O Eurodiagnósticos, que é o nosso laboratório de suporte ao cliente, então a gente é certificado, inclusive, PALC, para que a gente possa aplicar este conhecimento e ajudar, então, a desvendar diagnósticos, tirar as dúvidas diagnósticas, enfim. E disseminar o conhecimento pela Euroacademy Latam, onde a gente promove cursos, promove palestras, webinars, para que a gente possa disseminar, então, esse conhecimento em todo o território. E como que é a inovação, né, na Eurimum, quando a gente fala de inovação? Vou trazer alguns conceitos bem básicos. Por exemplo, a tecnologia do biochip, que é uma tecnologia em que a gente miniaturizou aí os mosaicos, tecidos, para que sejam usados de forma mais dinâmica dentro do laboratório. Microarrays em biochips, então, nessa mesma tecnologia, para que a gente possa detectar oligonucleotídeos específicos a partir de PCR, enfim, doenças infecciosas como HPV. Imunoblotting, que a gente pode usar tanto no aeroline com antígenos específicos, quanto o Western blotting, em que a gente tem aí uma série de reações que podem ser realizadas para as mais diversas aplicações. E uma das grandes expertises aqui da Eurimum é o desenho de antígenos, né? Então, a gente usa todas essas tecnologias aí que eu citei, mas de uma forma sempre tentando obter uma melhor sensibilidade, uma melhor especificidade, seja no ELISA, seja no Aeroline, seja numa imunofluorescência. E aí a gente faz essa produção de antígenos. Então, dá uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento muito interessante aqui para a gente. E aí veio, então, essa ideia de montar, né? Então, para que a gente montasse esse PID nacional, para que a gente pudesse auxiliar. Eu vou trazer um case aqui para vocês durante a pandemia, né?
e qual foi a nossa experiência do EuroHub. Então, como o EuroInstitute, dentro do EuroHub, trabalhou dentro desses projetos. Então, para quem viveu, acho que todos nós, né, vivemos essa fase aí também como indústria, a gente não sabia muito como diagnosticar, a gente não sabia como era o curso natural da infecção, e a gente teve uma fase, inclusive lá no começo, em 2020, quando o vírus começou a entrar no Brasil, que a gente não tinha reagente para fazer a PCR. Então, a Eurimum atuou muito fortemente nessa disseminação do conhecimento, inclusive, porque a gente tinha reagentes PCR em falta, não estava conseguindo fazer a PCR. E aí a gente começou a tentar entender qual que era a dinâmica dessas reações. E a gente viu que o IgA, por exemplo, numa resposta sorológica, ele teria uma resposta talvez precoce, era o que primeiro estava aparecendo. IgM e IgG classicamente aí em seguida ao IgA. Então, nós vimos que essa diferença de IgA e IgM podia ser muito útil para o diagnóstico. E aí nós resolvemos aplicar. Junto com esse conceito, nós também começamos a discutir e ver qual que seria o principal alvo ali para que a gente desenhasse essas reações para um alvo que fosse mais sensível e mais específico para se relacionar com uma possível resposta imunológica. Então, nós tínhamos aí os alvos núcleo capsídeo, que foi muito utilizado aí pelo mercado, né? A maioria dos kits são baseados nessa região do vírus, e também kits direcionados à região S1, que é uma região mais externa ali do vírus que entra em contato mais com a célula. Então, talvez seja uma região de maior imunidade. E foi isso que a gente foi atrás. Com isso, nós desenvolvemos alguns kits. Então, teve aí o S1 IgA, S1 IgG, e núcleo capsídeo, IgM e IgG, que também foram lançados no mercado. E aí, qual que foi a nossa grande questão de inovação, né? Agora a gente precisa entender como é que é essa resposta. Será que essa resposta é diferente? Será que a gente pode trazer conhecimento para um possível, por exemplo, tratamento? E aí o EuroHub começou a entrar em contato com pesquisadores locais para que a gente começasse a gerar, então, este conhecimento também para pacientes do Brasil. Então, começasse a trazer essa ciência, fomentar essa ciência aqui com a nossa produção local. Esse é um exemplo aqui, foi feito com a Tatiana Bonetti ali da Unifesp, em que a gente começou a elucidar qual que era o título de IgA, por exemplo, que não estava muito claro na literatura. E vimos que realmente o IgA poderia ser um marcador precoce. Vamos lembrar que aqui em 2020, 2021, é essa fase que a gente não tem tanto PCR disponível, então foi uma grande informação para que a gente usasse o IgA na indisponibilidade de uma PCR. Apesar dele não ter o mesmo tempo, né, da PCR que pega ali em poucos dias de infecção, no segundo dia de infecção, o IgA já está disponível. Então, é uma informação que foi muito relevante. Um segundo trabalho que nós vimos também foi começar a ver que durante a resposta vacinal, numa primeira dose, o título caía muito rapidamente, também para pacientes brasileiros. Então, será que aqui, então, vinha muito essa pergunta para a gente aqui na assessoria científica, né? Será que vão ter mais doses? Será que a sorologia pode ajudar na decisão de tomar ou não uma nova dose? E a gente foi tentando estudar isso, a gente foi tentando ver como é que era essa resposta imunológica para que a gente pudesse orientar corretamente o laboratório e os pacientes, que ao final de contas são os beneficiados, né, desse tipo de informação. E aí nós fizemos outros estudos também, como o Covid nos idosos, né? Será que os idosos estão se vacinando? Será que eles estão aderindo à vacina? Será que eles estão se expondo mais? Né? Esse é um trabalho. Ele foi feito um pouquinho antes deles entrarem com a vacinação e a gente viu que os idosos, nesse momento, estavam com alta exposição aqui na região de São Caetano, que é onde a Erimon está. Ou seja, eles também não estavam aderindo muito à vacina. Nosso índice foi maior do que a população brasileira. Então, isso fez com que condutas locais se direcionassem à orientação dessa população aqui também, regionalmente. E aí a Eurimum começou a pensar, bom, ok, temos um critério qualitativo, agora precisamos quantificar essa resposta, porque ela pode ser decisória na hora de responder, né? Se o paciente precisa, de uma nova vacina, uma nova dose, uma nova instrução, ou uma nova política, inclusive epidemiológica, porque aqui a gente já está naquele momento em que as vacinas estão chegando e a gente precisa decidir a quem dá, né? A quem deve receber essa vacina primeiro, enfim, todos aqueles critérios que foram seguidos. E também
A partir do momento que a vacina começa a entrar no mercado, a gente precisa entender se a resposta do paciente é vacinal ou de infecção. E o perfil Oroline, por exemplo, ele veio com essa inovação justamente para a gente poder identificar, por exemplo, numa Coronavac, que tem uma resposta de nucleocapsídeo S1, ou numa Pfizer, que ali que eu tinha uma resposta especificamente de S1 e não de nucleocapsídeo, e aí eu podia diferenciar essas respostas do paciente que veio com a necessidade, então, de altas demandas para os mega laboratórios que estavam executando esses testes. E aí o AeroHub ele entrou também inovando na automação. Então, com o suporte, obviamente, da Alemanha, né, nós fizemos aqui todos os testes para que os equipamentos pudessem ser qualificados, então, para rodar esses exames. Então, a gente acabou fazendo vários testes de correlação que foram submetidos, inclusive para o FDA, para a Anvisa e para a comunidade europeia, também de estudos saídos aqui do Brasil. E aí veio a pergunta, né? Bom, então estamos produzindo anticorpos, temos certa resposta vacinal. Será que esta resposta vacinal vai promover uma imunidade de longo prazo? E aí vieram os testes aqui pela Eurimmune desenvolvidos de interferon gama, os testes IGRA, então que eles têm a aplicação de medir uma resposta vacinal pela produção, uma resposta vacinal, perdão, uma resposta celular pela produção de interferon gama específico. E os ensaios de neutralização, em que era tão difícil a gente fazer um ensaio de neutralização ali, em que eu precisava de um laboratório de nível 3 de biossegurança para fazer esse cultivo viral, para poder ter a correta simulação dessa estimulação, enfim. E o ELISA, ele acaba sendo muito mais fácil de laboratórios nível 2 utilizarem. Mas fica a pergunta, ele seria útil no diagnóstico? Como eu oriento meus clientes, né, os laboratórios aqui do Brasil a utilizarem isso? E aí a gente fez uma série de estudos, então com diversas parcerias também, aqui com o Dr. Ricardo e o Dr. Fernando, lá do Rio de Janeiro, em que a gente estudou se os pacientes HIV, pessoas vivendo com HIV, na verdade, eles teriam uma boa resposta vacinal ou teriam uma resposta vacinal diferente. Então, esses anticorpos neutralizantes foram medidos e em todas as vacinas testadas a gente não viu diferença significante na produção. Ou seja, poderíamos tratar então esses pacientes da mesma forma que os pacientes em geral. Um importante estudo que nós também fizemos aí, foi muito publicado, muito divulgado pela mídia, com o Dr. Alexandre Tashima, ali da Unifesp, em que a gente fez, então, um follow-up de vacinas, né, vacinas heterólogas, né, então, por exemplo, com 2 doses de Coronavac, com uma de Pfizer, e por aí vai, e todos os pacientes apresentaram anticorpos neutralizantes e produção de interferon gama sem diferença após 3 doses, indicando que qualquer esquema vacinal obtinha a mesma resposta de memória ali. Então, é o que a gente estava buscando, a imunidade. Então, essas inovações, elas acabam trazendo respostas para nossas perguntas de como utilizar isso na rotina diagnóstica. E isso com muita colaboração da universidade aqui com a gente. Como esse exemplo com a FMABC, é um estudo que confirma o estudo da Unifesp, e também fizemos um follow-up vacinal heterólogo em outra população, e todos os pacientes também apresentaram anticorpos neutralizantes e produção de interferon gama, sem diferença após 3 doses. A gente viu alguma diferença no título de IgA, mostrando que o IgA poderia estar mais relacionado ali a infecções de, inclusive, pessoas que foram vacinadas. E aí a gente começou a pensar, bom, então será que as pessoas podem se reinfectar? Né? Então, aí a gente tem todo esse aparato de informação que foi desenvolvido. Aqui é um exemplo, então, durante o SARS-CoV, em que a gente conduziu diversos estudos que foram subsidiando a informação para a indústria, para que a indústria tivesse uma rápida resposta. Para vocês terem uma ideia, os nossos kits aí de sorologia, eles foram lançados aí numa versão Research, RUO, com 2 semanas após a entrada do vírus. Por quê? A gente já tinha um conhecimento ali prévio da Eurimmune de trabalhar com antígenos, com isolamento de antígenos, da época do MERS e do SARS, né, que seria o SARS-CoV-1 atualmente. Então, a gente trouxe todo esse conhecimento para também aplicar rapidamente e fazendo uma série de estudos aqui no Brasil. Porém, o AeroHub, né, o nosso departamento aqui de P&D do Brasil, ele trabalha com várias outras situações, né, várias outras pesquisas. Por exemplo, a gente trabalhou bastante com a ELISA da linha TORCH em papel filtro, né, para acesso a regiões remotas, para diagnósticos em que eu tenho que ter uma melhor estabilidade de amostra, a linha de arboviroses também, papel filtro.
testes de diferentes matrizes para testes de sensibilidade alimentar IgG, protocolo de automação para esses papel filtros, e também a gente trabalhou na introdução, né, da validação e implementação de 2 fábricas nacionais. Então, a Eurimum, ela traz uma fábrica nacional de biochips, em que hoje a gente faz a produção de RAP2 para doenças autoimunes e critídia, e a fábrica nacional de ELISA, que recentemente implantada, em que a gente tem a produção dos kits de hormônios aqui. E esse PID também atua com todos os testes de estabilidade, todos os testes de certificação para registro na Anvisa, que inclusive teremos aí o assunto também sendo discutido, né? Como é esse registro, como deve ser feito. Ao todo, desde 2018, que a gente implementou esse PID nacional aqui no Brasil, nós já tivemos 223 projetos, com 42 publicações, 9 produtos nacionais e um suporte extensivo aí em diversos países e inovações internacionais. E o que é importante para que a gente possa trazer esse conhecimento? Que todas essas informações, então, que estão sendo geradas, assim como o exemplo do SARS-CoV aí que eu dei, elas acabam subsidiando as decisões de laboratórios e elas são disseminadas para esses outros PIDs em forma de publicação e para esses laboratórios em que a gente dá treinamentos constantes e fica com atendimentos constantes para que esses clientes possam ser orientados, né? Então, qualquer necessidade que eu vejo aqui muito do diagnóstico, né, que é o que a gente tem discutido muito aqui também com a CBDL, é uma integração desse ecossistema de saúde. Então, o Brasil, ele é um grande celeiro para pesquisa, né? A gente viu aí que várias pesquisas foram feitas nesse exemplo, e a gente tem uma grande população com uma grande possibilidade de captar essa diversidade populacional para esses estudos, com criatividade e a partir de grandes pesquisadores que estão disponíveis. Então, quando a gente junta a universidade, a gente junta a indústria, a gente junta o laboratório, a gente tem um grande fomento à pesquisa, em que a gente pode aproveitar esses dados. E é isso que a gente tem que fazer. Como resultado para a indústria, né, a gente tem visto o aumento de revenues e nova linha de produtos serem lançadas a partir dessa integração. Né? Então, a gente acredita muito que ok, eu posso desenvolver kits fora do país, mas eu também tenho requisitos e necessidades do Brasil que precisam ser ouvidas e precisam ser aplicadas para esse desenvolvimento. Porque a gente pode ter, então, essas pesquisas e desenvolvimentos, né, essas inovações sendo aplicadas, então, direto a pacientes. A gente pode beneficiá-los de forma mais direcionada. Né? Sendo assim, né, o que a gente precisa, na minha opinião? O incentivo à comunicação do ecossistema de saúde, fazendo integração, então, mais próximo, universidades, laboratórios e indústria. A indústria pode entrar em contato com as universidades e ter pesquisas mais aplicadas, pode entrar em contato com os laboratórios e ter essas necessidades ouvidas durante o desenvolvimento e implementação disso por meio de um fomento à pesquisa aplicada, inovação e educação combinados com esses atores, né? Então, o desenvolvimento e adaptação de kits EPD para atender às necessidades nacionais seria muito interessante que tivermos a colaboração da universidade até a indústria, da indústria até a bancada, da bancada à universidade e vice-versa. Né? Eu acho que com isso nós vemos, então, aqui um pequeno exemplo do que é uma colaboração nacional e como um PID nacional, então, dentro do Brasil e atuando aqui internamente, pode desenvolver assuntos e ajudar nessa disseminação científica, trazendo a inovação para o diagnóstico IVD. Então, basicamente, era essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês, rapidinho, durante esse evento. Estou à disposição no e-mail, caso alguém queira tirar dúvidas. E agora eu passo a palavra de volta para a Joseli, né, Joseli? Para a gente passar para o Isso. próximo apresentador. Obrigada, Michel. Assim, a ideia de trazer você e sua experiência era justamente mostrar que é possível que isso seja feito aqui no Brasil, né? A gente tem casos de sucesso, talvez não sejam tantos, mas a gente cansa de ver coisas que dão certo fora. A gente tem casos de sucesso aqui. Então, Com agora eu certeza. já passei
a possibilidade do Misael ser um co-host, ele pode fazer a apresentação, que ele vai trazer um outro caso de sucesso da indústria veterinária, diagnóstica veterinária, que é um segmento que a gente tem percebido que tem crescido muito aqui no Brasil. Então, da mesma forma que a gente tem aumento de acesso a diagnóstico, a gente tem aumento de serviços de apoio para PET, que é um segmento importante. Nós somos um país bastante agropecuário, então a gente tem também a parte PET, a gente tem os animais de grande porte. Misael, você já consegue compartilhar a sua apresentação? Isso. Então, agora nós vamos ouvir essa outra experiência de sucesso da Merck aqui no Brasil. Boa tarde. Só confirma para mim se estão com a tela correta. Não, a gente está com a sua tela infinita. A gente não está vendo a sua apresentação ainda. Não, deixa Agora sim, só botar no modo apresentação. Modo apresentação. Isso. Estava lá. Legal. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer o convite da CBDL para que a gente possa apresentar a nossa experiência da Merck Life Science. Misael, voltou para aquela tela infinita. Estava no modo apresentação, agora está no modo do... Isso, agora sim. Voltou? Sim. Ótimo. Para que a gente possa compartilhar com vocês a experiência da Merck Life Science para a indústria fabricante de dispositivos diagnósticos. Para quem não conhece o Grupo Merck, o Grupo Merck ele é de origem alemã, é a indústria química farmacêutica mais antiga em atuação no mundo. Nós fomos fundados em 1668 e de lá para cá o grupo se transformou num grande grupo de biotecnologia, soluções para indústrias de life science. Hoje o grupo engloba outras grandes marcas da área, como a Sigma Aldrich e a Millipore, entre outros grupos que foram adquiridos ao longo desse tempo. Nós atuamos em 3 grandes segmentos: segmento acadêmico, a indústria farmacêutica e o mercado aplicado, né, as indústrias em geral, alimentos e bebidas, serviços de laboratório e a indústria diagnóstica, que é o foco de hoje, né? Nós temos uma série de unidades Fabris, inclusive no Brasil, e nós temos também hubs de inovação para apoiar a indústria diagnóstica, que eu vou comentar um pouco mais para vocês em seguida, né? O nosso ecossistema de inovação, e aqui eu conecto ao meu colega anterior, né, sobre as necessidades que a indústria diagnóstica precisa, e aqui eu gostaria de informar que a Merck vem trabalhando em como conectar os atores de inovação para que a gente consiga fazer com que novos produtos diagnósticos cheguem ao mercado de uma forma mais rápida, com o apoio da nossa empresa. Então, nós temos atuado em parcerias público-privadas com instituições de pesquisa e desenvolvimento na criação desses hubs de inovação. Hoje nós temos 2 hubs em funcionamento aqui no Brasil, um para a área diagnóstica e outro para a área de nanotecnologia. Os hubs de inovação, eles atuam em estágios posteriores à prova de conceito, em validações de prototipagem, otimização e escalonamento e até transferência de tecnologia. Esse é o nosso site. Quem tiver interesse, basta preencher um formulário no site para que você tenha acesso a esse serviço. A Merck atua em cocriação, então por isso você tem acesso a todos os nossos mentores e o nosso know-how no desenvolvimento de novos projetos de diagnóstico. E por que nós acreditamos que a colaboração é a base da inovação, né? Porque ela nos auxilia que produtos novos sejam cada vez mais inovadores, né? Trazendo essa visão mais holística e a colaboração entre várias expertises para que a gente chegue nos melhores resultados ou no melhor approach para esses projetos e, consequentemente, a aprovações mais rápidas. Os nossos hubs de inovação, eles atuam justamente na transição entre a universidade e a indústria, né? O que nós chamamos de Vale da Morte, entre TLR 4 e TLR 6, 7.
Esse é o foco principal da atuação dos nossos hubs de inovação nessas parcerias. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso de sucesso no qual, junto com uma indústria nacional, que inclusive faz parte da CBDL, a BioClean, nós apoiamos a transferência de tecnologia de um projeto acadêmico para a indústria nacional, no caso aqui o teste rápido para hanseníase, que é um teste único no mercado e que vem sendo utilizado pelo Ministério da Saúde no Programa Nacional de Erradicação da Hanseníase. Então, isso nos trouxe bastante senso de propósito, né? Apoiando com que mais e mais conhecimento científico faça essa transição para o mercado. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês outro projeto de uma outra startup que vem atuando no co-desenvolvimento conosco de uma estratégia de diagnóstico para esporotricose. Para quem não conhece, esporotricose, ela é uma zoonose causada por um fungo, a Sporotrix brasiliense. A startup Biodiagnóstica ela é especializada em antígenos de carboidrato, que é uma outra grande janela de oportunidades na área de diagnóstica. Então, ela domina a produção desses antígenos à base de açúcar. A esporotricose ela é uma doença em expansão, e ela começou no Rio de Janeiro e hoje já está espalhada em todo o território nacional, inclusive os nossos vizinhos, já chegou na Inglaterra, nos Estados Unidos, o que obrigou a OMS a publicar um alerta de potencial pandêmico. E aí o grande desafio para a indústria diagnóstica é como produzir novas ferramentas diagnósticas para combater ou indicar as melhores abordagens para esse tipo de doença. Então, por ser uma zoonose, a nossa abordagem é trabalhar em plataformas diagnósticas tanto para humano quanto para pet. Nesse caso, a gente está falando de um produto para gato. E a startup vem trabalhando no oferecimento desse diagnóstico em formato de serviço, e a gente está buscando parceiros para colocar esse produto no mercado, para fazer essa transferência de tecnologia, tanto do formato de ELISA para gatos, quanto para humanos também já estão na fase para transferência de tecnologia. Nós vemos também trabalhando para que essa estratégia diagnóstica seja ainda mais acessível a esse tipo de mercado, transformando uma plataforma de ELISA em testes rápidos do tipo point of care. A gente já tem alguns resultados, né, desse desenvolvimento, e em breve a gente espera também contar com esse produto no mercado, conectando aí a nossa indústria nacional de diagnóstico com novos produtos para explorar esse mercado. A Merck Life Science, ela atua principalmente no fornecimento de matéria-prima crítica para diagnóstica, no suporte técnico, e também nós apoiamos na terceirização de etapas críticas de fabricação de dispositivos diagnósticos, né, o CMO. Então, nós possuímos estruturas próprias para terceirização, porque nós acreditamos que para que a indústria nacional se desenvolva, não há necessidade de ela dominar todas as etapas de fabricação. Então, ela pode contar com a nossa estrutura para diminuir o custo de fabricação e também para acelerar o seu time to market. E como eu mencionei, também temos nosso hub de prototipagem para que a gente possa validar projetos acadêmicos com potencial de mercado, melhorar esse produto para que ele possa ser inserido também no aumento do portfólio dos nossos clientes produtores desses dispositivos. Nós também contamos com especialistas de aplicação. No caso de diagnóstico, é a nossa Lilian Faria, que está presente aqui na nossa chamada, e segue o contato e o WhatsApp dela, caso alguém tenha interesse em conhecer melhor a nossa estratégia de atuação no ecossistema de inovação para a indústria diagnóstica local. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, que segue os meus contatos também. Caso alguém queira
também ter mais detalhes sobre a nossa estratégia. E aí eu passo a palavra para Joseli. Obrigada, viu, Misael? Assim, gostei muito da sua abordagem. A Merck, como uma empresa multinacional, como dá o suporte, que é uma situação muito equivalente que a gente vê em outros países, e que é possível que isso seja feito aqui no Brasil também, né? A gente está com um tempo super bom aqui para a nossa apresentação. Se alguém quiser fazer, eu vou pedir para você encerrar o seu compartilhamento de tela. Eu já coloquei aqui o Leandro como co-host. Isso. E se a gente tem espaço para fazer aí algumas perguntinhas antes de passar para a próxima apresentação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone ou pode colocar a pergunta aqui no chat. Raise your hand. Alguém? Raise your hand. Diga, Ana Carla. Oi, nossa, eu fiquei muito impressionada com os dados da esporotricose. Existe um site assim parecido com o de dados de doenças humanas, em que anota as endemias, as zoonoses, quantos casos tem por ano, alguma coisa onde a gente pode pesquisar esses números? Oi, Ana Carla. Sim, nós temos dados de demanda de mercado, né, de potencial de mercados internos. São alguns estudos que nós fizemos em convênio, parceria com a startup que produz o kit de diagnóstico tanto para humanos quanto para o mercado PET. Mas esses são dados internos que a gente usa para buscas de financiamento, né? Não são dados públicos ainda. Pois é, São mas metodologias deveriam internas. ser, seriam muito úteis. Existem Open trabalhos, access. existem trabalhos acadêmicos de epidemiologias que eu posso te Pois é, mas compartilhar aí com fica vocês. fragmentada a informação, você entendeu? Quer dizer, tem o cara que trabalha só com esporotricose, tem outro que trabalha só com, sei lá, alguma doença do cachorro, uma outra, né? E não tem uma visão do todo e das possibilidades, famílias de doentes que nem tem com vírus, por exemplo. Tem famílias, tem todo um banco de dados de informação, entendeu? Que é muito interessante isso que você mostrou. Exato. Nós temos na América a nossa estratégia, né, Ana? Explicar um pouco para vocês, né? Como uma multinacional, eu como gestor de inovação, qual que é a nossa missão? Como nós podemos apoiar a indústria nacional a ser competitiva com novos produtos diagnósticos, novas soluções diagnósticas? Então, nós sempre buscamos soluções, como o meu colega anterior mencionou, para problemas locais ou regionais. Então, nós buscamos estar em contato com os pesquisadores que atuam em doenças negligenciadas, doenças infecciosas de circulação regional e aquelas que têm potencial de mercado. Então, quando são doenças que pré-pandêmicas, como é o caso da esporotricose, é quando a gente se associa às pesquisadoras que atuam nesse tema para acelerar que essa ferramenta diagnóstica chegue ao mercado, né? Porque ela precisa ter demanda comercial. Então, nós não buscamos nos associar ou apoiar ou acelerar soluções diagnósticas que tenha baixa demanda comercial, seja muito endêmica, e nem soluções que tenham impacto global, né? Doenças de Então, tudo circulações bem, eu globais. entendi perfeitamente, eu entendo que você Podemos está passar para uma, não quero ser representando a indelicada, para uma empresa, próxima tá bom? pergunta, porque a gente tem mais 3 apresentações. A gente pode estender Tem mais esta gente. Não, discussão lá no final. tem mais uma pergunta aí. Diga. Diego? Eu posso? Oi, tudo bem? Obrigado. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o Michel. Michel, eu achei bastante interessante a apresentação que você fez em relação ao SARS-CoV-2, todo o trabalho, né, os trabalhos que vocês produziram. É uma curiosidade mesmo, tá? Em relação aos testes anti-S1 e também os ensaios de neutralização, né?
Como é que vocês trataram a questão das variantes, né? Você comentou da proteína N, né, do nucleocapsídeo, que foi muito utilizado. Eu trabalho na HiLab, a gente desenvolveu um também contra a proteína N, né? Principalmente por ela ser a proteína mais conservada entre as variantes também. Então, a gente fez testes com diversas variantes, percebeu que não houve uma redução na capacidade, na sensibilidade do teste, né? Mas Uhum. para a proteína S, a gente também estava trabalhando num projeto também de neutralização, né? A gente já estava num estágio um pouco mais avançado da pandemia, e aí tinha várias variantes. E aí, como é que foi tratado isso, Michel? Muito boa pergunta, viu, Diego? Obrigado. Realmente, a gente se preocupou inicialmente em saber qual que era a diversidade, né, do vírus e quanto isso impactaria no reconhecimento pelos kits. Então, foram testadas diversas variantes também para o S1, para a gente tentar entender se teria, por exemplo, uma produção de anticorpos com um sítio de ligação ali um pouco diferente. Mas a gente viu que, pelo menos, os fragmentos que a gente utilizou ali, porque o nosso kit é engenheirado, né, que a gente fala, então a gente usou picotes ali do S1, eles não tiveram problemas nas variantes, né? Então a gente não teve uma diferente sensibilidade por conta das modificações virais. É claro que com o tempo isso tem que ser revisto, né? Então, conforme novas variantes surgem, se elas estiverem muito distantes geneticamente da variante que a gente utilizou para o desenvolvimento do antígeno, a gente precisa revisar. Mas felizmente até agora isso não aconteceu. Então os kits eles estão com alta sensibilidade e especificidade conforme o esperado, né? Conforme a gente desenhou. Michel, Legal, tem mais obrigado. uma pergunta para você Né? aqui, que eles querem saber como pode submeter projeto e qual a área que a empresa abrange. Perfeito. É, Bom, os projetos eles podem ser submetidos pelo nosso e-mail, né? Então a gente costuma receber aqui direto no AeroHub, pelo contato no site também da Eurimon. Eu vou passar inclusive o e-mail aqui no chat. isso. Quem quiser submeter projetos, a gente é ano corrente, então a gente aceita durante todo o ano. Claro que passa por uma análise estratégica, assim como o nosso amigo aí, Misael, colocou, a gente busca estar alinhado à estratégia da empresa, mas a gente tem recebido diversos projetos de diversas universidades. Também perguntou as áreas que pode submeter, né, que a empresa abrange. Hoje a gente está trabalhando muito com projeto de neurologia para entendimento se o Brasil, por exemplo, teria que ter cutoffs específicos para biomarcadores de Alzheimer, então aquele beta-42, a total tal, a pital, se haveriam, então, um cutoff diferenciado por conta da miscigenação local. E também a gente está trabalhando em tópicos de arbovirose, a gente trabalha bastante nesses tópicos por conta do Oropost, agora que está surgindo, o Maiaro, e nós também temos kits disponíveis para sorologia, então a gente está tentando entender como esses vírus estão circulando aqui na região. Acho que são bons exemplos do que a gente está trabalhando e o que a gente está captando também de projetos, junto com tuberculose. Esqueci de falar da tuberculose, que esse sim a gente também está buscando parcerias para tuberculose latente, também aqui regionalmente. Acho que isso responde. Obrigada, Michel. A gente encerra esse bloco, mas eles vão estar aqui ainda até o final da apresentação. Se surgirem outras perguntas, e a gente vai passar para o Leandro agora, que vai falar um pouquinho de propriedade intelectual. Você já consegue compartilhar a sua apresentação, né, Leandro? Isso. Sim, deixa eu colocar em modo apresentação aqui e iniciar a nossa conversa. Bom, obrigado pessoal, obrigado Joseli pelo convite. Eu ganhei o desafio de trazer uma temática um pouco diferente nessa discussão, né? Eu vou falar um pouco de propriedade intelectual, que é um tema um pouco voltado para o direito, mas eu não sou advogado de formação, tá? E relacionar esse tema com diagnóstico in vitro. Bom, começando com as apresentações formais, né, me chamo Leandro Alcântara, sou engenheiro de formação, né, atuo na área de gestão de inovação e na área do direito de propriedade intelectual já há 14 anos, né. Atuei em diversos escritórios de advocacia e na área de dispositivos médicos e também em consultorias de inteligência em tecnologia. Atualmente eu faço parte da diretoria de inovação do Hospital Albert Einstein, trabalhando no apoio aos processos relacionados à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, tá?
Deixo aqui meus contatos, LinkedIn, e-mail, e, por favor, fiquem à disposição para contactar, mandar dúvidas para esses contatos, ok? Bom, falar um pouquinho do Albert Einstein, né? O Hospital Albert Einstein, como o nome diz, é bastante conhecido como um sistema de assistência à saúde, mas ele é muito mais do que um hospital atualmente, né? O Albert Einstein, ele atua na saúde privada aqui com um hospital na região do Morumbi, também há um hospital hoje em Goiânia, o Hospital Horizon, que também é gerenciado pelo Albert Einstein. A gente atua também no gerenciamento de hospitais públicos, como é o caso do Vila Santa Catarina, aqui em São Paulo, e o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Tá? E além de toda a assistência e saúde, podemos dizer que o Albert Einstein se tornou um grande hub de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia na área de saúde. Temos pesquisas proprietárias e pesquisadores proprietários, pesquisadores dedicados dentro da instituição. Tá? Incentivo, inclusive, os colegas que falaram ao longo da apresentação e ainda vão falar, entrar em contato e conhecer as iniciativas de pesquisa do Albert Einstein. Eu acho que existem diversas possibilidades de interface e parceria com a instituição. E temos também hubs de inovação, né, trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias. Né. Atualmente, temos um hub de inovação aqui em São Paulo, né, do qual eu sou integrante. Temos um hub de inovação também em Goiânia e um hub de inovação recém-inaugurado em Manaus. E além da inovação, né, hoje a gente conta também com iniciativas de ensino, né, e cursos desde cursos técnicos, passando pela graduação, pós-graduação, stricto sensu e lato sensu. Então, o Albert Einstein, ele se tornou muito mais do que um hospital, principalmente nos últimos tempos. Bom, agora entrando no assunto de discussão de hoje, né? Vamos começar olhando um pouquinho para o que é propriedade intelectual, para a gente entender por que a gente está discutindo esse tema hoje, né? Trouxe aqui uma definição formal de propriedade intelectual, né? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual define propriedade intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, né? Mas, basicamente, quando a gente está falando de propriedade intelectual, a gente está falando de todos os direitos e deveres associados às criações do intelecto humano, né? Então, toda vez que a gente tem uma criação, uma obra, algo que surge da mente humana, a gente tem alguma regra, alguma norma associada, e essa regra, essa norma, fazem parte do Oxi, escopo do que a gente oi? determina como propriedade intelectual. Tá? Isso inclui desde as criações estéticas, né, as criações artísticas, passando pelas criações, as inovações técnicas, né, ou as inovações com aplicação industrial, como é o caso das inovações que a gente vai observar aqui dentro da área de diagnóstico in vitro, incluindo também as inovações e criações com finalidade comercial, né, que são as marcas, nomes empresariais, nomes de domínio e etc. Então, esse universo, né, de todas essas criações e todas as regras que regem essas criações é o que a gente chama de propriedade intelectual. Aqui a gente vai começar uma discussão interessante e eu gostei bastante de alguns termos que foram trazidos nas apresentações anteriores, né, como parceria e transferência de tecnologia. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar aqui hoje também. Tá? Acho que o primeiro ponto de discussão que eu acho que é interessante trazer para vocês é sobre a limitação das ideias, né? Normalmente, quando a gente fala de criação, a gente associa muito a ideia, né? Tive uma ideia, né? Estou trabalhando no laboratório, estou fazendo um teste com um determinado dispositivo ou utilizando um novo reagente, e de repente eu tive uma ideia de algo diferente que possa ser criado. O que é importante a gente ter em mente, né? Que a ideia em si é só um conceito abstrato, né? E o conceito abstrato ele não é passível de proteção. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Toda vez que a gente é, cria algo na nossa mente, cria esse conceito abstrato na nossa mente, que é a chamada ideia, né? A ideia ela não é passível de proteção, né? Então ela não pode ser reclamado, você não tem o direito de reclamar nenhum direito sobre uma ideia. Tá? Porém, você pode transformar essa ideia numa propriedade, né? Registrando esse conceito que foi inicialmente criado como uma propriedade intelectual. E quando você faz isso, você transforma esse conceito abstrato, essa ideia, numa propriedade de fato. E a propriedade, do ponto de vista jurídico, é o direito de você dispor e negociar esse bem do intelecto. Então, quando você transforma essa ideia, esse conceito abstrato, em uma propriedade intelectual,
você está ganhando basicamente o direito de dispor e negociar esse bem do intelecto que você criou. Você está trazendo segurança jurídica para essa criação, né? Então é muito importante ter essa distinção na mente, principalmente a gente que trabalha diretamente com tecnologias inovadoras, projetos de inovação, novas tecnologias, que o puro e simples conceito abstrato de ter uma ideia não te dá de nenhum direito sobre nada. Mas uma vez que você desenvolve essa ideia, transforma esse conceito abstrato em um conceito mais maduro, mais desenvolvido, né? Aumenta o TRL desse conceito e registra isso como uma propriedade intelectual sua ou da sua empresa, você está trazendo esse conceito abstrato para dentro de uma propriedade de fato que você pode explorar, tá? Então é muito importante ter essa maturidade e de fato executar esse processo para ter essa segurança. E aqui eu estou trazendo um pouquinho, né, do que seria a propriedade intelectual na área do diagnóstico in vitro, tá? Fui fazer uma pesquisa, me surpreendi bastante, né, uma pesquisa geral sobre o que é desenvolvido e protegido em termos de patentes, né, proteção de tecnologias na área de diagnóstico in vitro. Ali de 1980 para frente, eu encontrei mais de 5.000 patentes depositadas especificamente na área de diagnóstico in vitro, então é uma área bastante rica em inovações, né? Alguns dados interessantes, né? Eu observei aqui que a China hoje é a maior desenvolvedora de tecnologias relacionadas a diagnóstico in vitro, seguido ali pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, esses são os territórios que mais desenvolvem inovações relacionadas a essa área, né? E algumas empresas também aparecem como dominantes ou com maior número de depósitos de patente nessa área, algumas das quais que muito provavelmente vocês conhecem ou trabalham em conjunto, tá? Bom, e dessas 5.000 patentes, né, de todas essas inovações da área de diagnóstico in vitro, o que de fato dentro dessa temática pode ser protegido, né? Pode se tornar uma patente, uma propriedade intelectual de fato. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Existem algumas possibilidades de proteção nessa área. Então, novos métodos de diagnóstico, novas metodologias utilizadas dentro dos laboratórios podem ser protegidas por patente, tá? São potencialmente protegidas por patentes. Novos equipamentos, né? Equipamentos utilizados durante a prática do diagnóstico, equipamentos utilizados para manipulação dos elementos, são potencialmente passíveis de proteção por patente, tá? Métodos de automação, métodos de manipulação desses materiais podem ser protegidos por patente. Então, existem diversas possibilidades ali de gerar inovação passível de proteção nessa área, né, que eu trouxe só alguns exemplos. E é legal a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente está trabalhando ou desenvolvendo algo, mesmo fazendo um teste, uma validação com uma nova tecnologia, e surge a possibilidade de pensar algo novo, né, de variar um método, criar um novo método, ou alterar um dispositivo do nosso dia a dia. É sempre interessante a gente ter em mente que esse desenvolvimento, né, essa ideia que a gente teve, ela pode ser desenvolvida e pode ser protegida, por exemplo, por uma patente de invenção, né? Isso se torna uma propriedade intelectual sua e da sua empresa. E além do depósito de patentes, tem ponto bastante importante na proteção das tecnologias, né? E novamente fazendo referência às apresentações anteriores, eu escutei um termo bastante interessante ao longo das apresentações, foi o termo transferência de tecnologia, né? A expressão transferência de tecnologia. Basicamente, quando você fala de transferência de tecnologia, você está falando da movimentação do conhecimento, né, científico pela sociedade. E é muito importante a gente entender que esse conhecimento ele tem que ser feito de forma cuidadosa, né, de forma regulada. Então, toda vez que a gente vai compartilhar conhecimento, trabalhar em parceria, trabalhar em conjunto, no conjunto universidade-empresa, trabalhar em parceria com outras instituições, outras empresas, é muito importante que esse conhecimento compartilhado ele seja regulado, né? E a forma que a gente tem de regular esse conhecimento por meio da transferência de tecnologia é basicamente com contratos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa maturidade. Vamos trabalhar, vou dar um exemplo, né? Existe um projeto, a gente vai trabalhar em conjunto ali com um pesquisador, uma empresa vai trabalhar em conjunto com um pesquisador na universidade. É muito importante que isso esteja devidamente regulado por um contrato, né? Porque lá na frente a gente pode ter um resultado tecnológico
é bastante relevante, né? Então, esse resultado tecnológico, inclusive, pode gerar ali um ganho financeiro muito relevante. Então, para que as partes possam trabalhar com segurança, né, e possam alcançar o melhor resultado dessa parceria, é muito importante que esse conhecimento, essa parceria, seja regulada pelos diversos contratos que a gente tem disponível na área de transferência de tecnologia. Tá? Então, eu incentivo vocês, sempre que forem trabalhar em parceria, ou sempre estiverem conversando com um parceiro, iniciando um projeto com um pesquisador parceiro, com uma empresa parceira, busquem o jurídico da instituição, busquem o NIT da universidade, para que essas partes possam regular essa parceria da melhor forma possível, né? E sempre visualizando gerar propriedade intelectual de valor no final do projeto. Isso é um pouquinho do que eu trouxe de propriedade intelectual aqui, né? É um tema gigantesco e é desafiador falar em poucos minutos, mas fico aberto a dúvidas, questões. Muito obrigado. Ô, Leandro, muito obrigada. Acho que foi uma abordagem bem interessante, porque eu, na minha vivência da universidade, o pessoal da universidade esquece desses aspectos legais e também de alguns cuidados que tem que ter para ser possível proteger a propriedade intelectual, né? Porque a gente vive num país em que o mérito de uma patente e um resumo num congresso vale mais ou menos a mesma coisa, e às vezes isso inviabiliza, né? Uma vez que você comunica uma informação, isso inviabiliza a patente. Então, isso é uma coisa que a gente vê como uma realidade aqui das universidades brasileiras. E também esta pouca preocupação com o benefício financeiro que vem depois, né? Então, aqui eu vejo, tenho vários amigos na universidade que têm coisas assim muito interessantes, nunca se preocuparam de que maneira que podem se proteger. Então, a gente vê uma mudança de conhecimento e de orientação, mas esse é um processo relativamente novo aqui no Brasil. Farma começou um pouquinho antes, mas o IVD está vindo depois, né? Até porque a gente tem patentes que são dependentes de moléculas, né? Quer dizer, eu não tenho uma patente inteira, mas eu tenho uma molécula, eu tenho um adjuvante, eu tenho alguma coisa que potencializa uma reação. Nós vamos abrir agora aqui para perguntas, a gente está aberto, a gente tem um tempinho, a gente está bem dentro do nosso cronograma. Quem quer perguntar alguma coisa? Não temos perguntas? Pode ser pelo chat ou pode ser aqui. Ah, Ana Carla, vamos lá, Ana. Você está no mudo. Perdão. Não, já que não tem perguntas, eu só queria fazer um comentário de como a gente tem dificuldade no Brasil de juntar as partes, né? Então, tem a indústria com as suas preocupações, tem a inovação com as suas preocupações e tem a pesquisa acadêmica com as suas preocupações. E eu acho que o verdadeiro desafio está em fazer essas três áreas se conversarem, que é uma coisa que os americanos resolveram muito bem, e é por isso que eles produzem tanto. Porque a academia conversa com a indústria conversa com a inovação conversa com a academia, todo mundo se conversa, né? Esse era o meu comentário a respeito. E aqui a gente está ainda aprendendo a fazer isso, né? A gente precisa intensificar isso, e uma das finalidades dessa atividade que a gente está tendo aqui, se é que eu posso chamar de um evento, é promover um pouquinho essa interação, né? A CBDL, como uma empresa que, uma entidade que congrega todas as empresas, e com a possibilidade de alcançar as universidades, os ICTs, e fazer com que as indústrias também procurem inovação dentro do Brasil, não procurem só inovação fora. Então, esse é um pouco do objetivo do nosso evento de hoje. Joseli, um comentário aqui também. Parabéns, Leandro, acho que foi muito boa a tua apresentação. Acho que também a importância, né, dos vários setores estarem ali alinhados, enfim, cada companhia, principalmente ali a área jurídica e regulatória,
estar encaminhando junto com o P&D para o desenvolvimento desses projetos, né? Para a gente conseguir formalizar ali um contrato de transferência de tecnologia, um início ali de um MOU. Acho que isso é bem importante e também fica ali. Eu gostei muito da forma com que você apresentou. Acho que a cooperação entre essas áreas, para a gente ter a estruturação de um bom contrato robusto, é indispensável, né? Acho que desde o início ali está caminhando junto com o setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, perfeito. Deixa eu fazer um comentário importante com o que a Ana trouxe. Muitas vezes o jurídico é até visto como uma área que pode emperrar o projeto e alguma coisa do tipo, a gente acaba tentando dar a volta nele, mas isso não é de nenhuma forma recomendável. Então, é muito importante que as áreas trabalhem junto, as áreas de pesquisa, junto com o jurídico, junto com a área de inovação, para que não só esses contratos sejam bem desenhados, a parceria seja bem desenhada, mas que a gente tenha resultados tecnológicos cada vez mais robustos em todas as áreas, né? E como a Ana Carla trouxe também, é muito importante trabalhar em parceria, e trabalhar em parceria exige que esse desenho seja bem feito, né? Ele seja bem estruturado. Isso acaba sendo refletido por meio de contratos, mas o que a gente realmente quer é que o pesquisador trabalhe com a indústria trabalhe com o governo e a gente consiga ter resultados tecnológicos cada vez mais relevantes chegando no mercado. Alguém mais quer fazer alguma perguntinha? Então, agora a gente vai para o último módulo, que é um módulo que vai apresentar um pouquinho quais são os requisitos regulatórios para levar um produto para o mercado, porque quando a gente faz pesquisa, a gente tem um mar de dados, mas o dossiê que tem que ser preparado para a Anvisa nem é tudo que é necessário, e às vezes são algumas coisas que são esquecidas no meio do projeto para que a gente tenha condição de levar esse produto para o mercado. Então, hoje, no processo de registro de um produto, que o Dione e o Felipe vão falar, eu não sei bem como que eles vão fazer esse meio a meio aí, partes do projeto têm que ser levadas no registro do produto, não é só sensibilidade, especificidade, garantir que um produto é bom. Então, tem que ter se eu quero levar um produto para o mercado, em alguma das etapas do desenvolvimento, eu tenho que ter essa preocupação. Então, vou chamar o Dione Vollinger, que eu acho que ele já está aí como co-host, né, Dione, para você compartilhar a tela? Olá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Isso, já tá aqui. Ok. Você consegue passar daí? Você que compartilhou, você que passa. Tô compartilhando aqui, Johnny. Não, Ok. Obrigado, Felipe. Nada. tá bom, então. Tudo certo. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Joseli, pelo convite. Obrigado, Felipe, aí, por fazer essa parceria para a gente apresentar este tema. Como o Leandro também colocou, acho que a gente acrescenta aí uma parte nesse processo muito importante, que é a área regulatória, nesse grupo, né, multidisciplinar, para que realmente possa fazer a introdução de inovações no mercado, né, e inovações que sejam de confiança, que tenham uma boa reprodução de acordo aos padrões de conformidade exigidos pelo Brasil. Eu me apresento, eu me chamo Dione Vollinger, sou, como a Joseli falou, gerente de assuntos regulatórios da Beckman Coulter América Latina. Participo também, junto com a Joseli, no grupo técnico de regulatório da CBDL. Mais de 15 anos em experiência regulatória no mercado específico de diagnóstico in vitro. A Beckman Coulter Diagnósticos é uma empresa americana com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, presente em mais de 40 países, parte da Danaher Corporation, uma empresa em tecnologia, em ciência e tecnologia, também com mais de 80 anos de fundação. Felipe, tu gostaria de se apresentar e a gente faz e aí dá seguimento? Pode ser, Johnny. Bom, boa tarde, agradeço a possibilidade dessa participação e pela parceria, Johnny e Joseli. E meu nome é Felipe, eu sou coordenador de Tecnovigilância ou de Vigilância Pós-Mercado para América Latina dentro da Siemens Healthineers, que
tem esse nome diferentão, mas é uma empresa alemã que atua tanto no segmento de IVD e, aliás, Leandro, me impressionou essa porcentagem que você encontrou de patentes da área de IVD em que a Siemens aparece, eu achei bem interessante. E além de atuar na área de IVD, a Siemens também atua na área de diagnóstico por imagem e também nas áreas de automação. Bom, acho que a gente pode seguir, Johnny. Combinado. Vamos lá. Você consegue já passar o slide aí? Aí, ok. Consigo. Bom, para a gente começar essa conversa mais regulatória, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar aqui são os regimes de enquadramento e os regimes de controle sanitário. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que um produto para fins de regularização na Anvisa, ele vai ser classificado dentro dessas 4 classes de risco que a gente vê aqui na apresentação, que ela vai do médio ao alto risco, sempre levando em consideração o risco ao indivíduo e o risco à saúde pública, né? Tendo em vista a missão da Anvisa enquanto agência reguladora no Brasil. E, com base nessa classificação de risco, 1, 2, 3 ou 4, os dispositivos eles vão ter 2 regimes de controle, né? São 2 processos de regularização. Os produtos de baixo e médio risco, eles ficam dentro das classes 1 e 2 e eles são sujeitos à notificação. E esse é um processo muito importante porque houveram muitas alterações relacionadas à regulamentação de produtos diagnóstico in vitro no Brasil nos últimos anos. E eu acho que este foi um dos grandes avanços que nós tivemos, que foi justamente um amadurecimento da agência e do mercado, permitindo que aos produtos sujeitos ao regime de notificação fossem submetidos e aprovados pela Anvisa numa confiança de uma boa relação entre o mercado e a agência. O que acontece? A Anvisa está dando celeridade, né, na aprovação desses produtos para disponibilização no mercado, e, obviamente, então, após a submissão e após a análise desses produtos, eles passam por uma análise documental, né? Então, a análise ela não é feita pré-aprovação, ela é feita pós-aprovação. Então, isso faz com que a Anvisa dê muito mais celeridade neste processo, fazendo com que esses dispositivos sejam disponibilizados no mercado muito mais rápido. Aí também acelerando a questão da inovação, da tecnologia e a disponibilização desses produtos para a população para o uso. E os produtos de classe de risco maior, né, de alto risco, tanto ao indivíduo quanto à saúde pública, eles ficam enquadrados nas classes de risco 3 e 4 e aí são sujeitos ao processo de registro, onde toda a análise documental ela é feita pré-aprovação por parte da Anvisa. Obviamente, tendo em vista a questão do risco, tanto ao paciente como à saúde pública que esses produtos têm impacto. Então, seriam as 4 regras de classificação e os 2 regimes de controle, a notificação e o registro. Podemos passar? Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, mas como eu sei em que classe de risco cada um desses produtos vão estar classificados? Bom, aí existem as regras de classificação. As regras de classificação estão definidas hoje dentro da RDC 830, que foi aprovada aí, está saindo do forno, foi aprovada em dezembro de 2023, e acabou de entrar em vigor, e é um novo regulamento para diagnóstico in vitro no Brasil, colocando, eu acho que o Brasil num patamar das grandes agências regulatórias, um regulamento muito harmonizado com os regulamentos europeus, americanos, e com grandes regulamentações, com grandes regulamentadores, né, do mundo. Então, a gente hoje, a gente senta igual, por assim dizer, em questão de regulamentos, que é muito importante para nós. A gente tem um orgulho muito grande no Brasil de estar neste nível enquanto agência reguladora. E aí, esse conjunto de regras de classificação, como vocês podem ver, nós temos 8 regras de classificação, nos guiam ao longo do processo para que a gente possa classificar o nosso produto de forma correta, tá? Então, a gente começa pela regra número 1, onde a gente tem os produtos de maior risco, que são os produtos de classe 4, né? O risco tanto ao indivíduo quanto à saúde pública. Estão aí neste grupo todos os dispositivos destinados à detecção de presença ou exposição de um agente transmissível no sangue. Como exemplo, a gente tem aqui HIV, hepatites virais. Então, são produtos de alto risco,
certo? Que estão dentro dessa classe de risco número 4. Na regra número 2, nós temos os produtos que estão na classe 3, que são todos os dispositivos destinados à determinação de grupos sanguíneos e compatibilidade imunológica do sangue, como o sistema BO, o sistema HELS, o sistema KEL. É uma regra muito específica para este tipo de dispositivos. Na regra 3, vocês vão ver que ela está marcada com uma estrela junto com a regra número 6. Eu vou aproveitar para falar dessas duas regras mais ou menos ao mesmo tempo. Essas duas regras elas têm uma correlação muito grande. Por quê? Na regra número 3, nós temos os reativos, os produtos, né, os dispositivos classificados como agente sexualmente transmissível, rastreamento pré-natal, marcadores tumorais, testes genéticos, doenças congênitas, uma série de rastreamentos aí relacionados a produtos que ficam dentro dessa classe de risco. E nós temos também a classe 2, que diz que são todos os dispositivos que não foram abrangidos nas regras anteriores, além dos instrumentos que geram os resultados ou determinações analíticas. Vamos deixar o instrumento um pouquinho aqui de lado, vamos falar primeiro dos produtos. Por que eu marquei essas duas regras com uma estrela? Porque a determinação desta regra vai depender da intenção de uso que a gente dá para este produto, ou seja, qual que é a finalidade final deste produto. E essas diferenças, elas podem ser bem sutis. Então, por exemplo, se eu pego, não sei, vou falar aqui, um teste de tireoide, por exemplo, de hormônio tiroidiano, mas eu coloco dentro da minha intenção de uso, se eu pegar só a determinação do hormônio, por exemplo, tiroidiano, ele vai ser um classe 2. Mas se eu coloco dentro da intenção de uso desse hormônio tiroidiano, que ele vai fazer uma marcação, por exemplo, de tumores relacionados à tireoide, ou utilizados para um screening pré-natal, né, de crianças ou recém-nascidos, ele já faz com que automaticamente esse meu produto passe para a classe 3, porque ele já entra numa regra, um produto ele tem um risco maior no resultado que ele vai estar me proporcionando. Por isso que essas duas regras são fundamentais dentro do diagnóstico in vitro, porque muitos testes eles vão permear essas duas regras a depender do que a gente vai definir dentro da nossa intenção de uso, certo? Então, isso é muito importante que a gente tenha em consideração. Dentro da regra 4, a gente tem também produtos de classe 3, que são os dispositivos destinados ao autoteste, exceto o resultado que não seja determinante de estado clínico crítico. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem aqui na regra número 4 são os autotestes de glicose. Por exemplo, a gente tem, né, aí vários testes de autotestes de glicose no mercado. Mas, por exemplo, a gente vai ter aqui também como um exemplo para vocês entenderem a exceção, um resultado que não seja determinante de um estado clínico crítico. Por exemplo, o autoteste de gravidez. O autoteste de gravidez ele é um classe 2, porque o resultado do autoteste de gravidez ele não é determinante de um estado clínico crítico, porque provavelmente o paciente vai passar por um pré-natal, vai fazer exames mais complexos para realmente determinar a condição clínica deste paciente. Ok? Então, existe essa diferença aí com relação ao autoteste. Na regra número 5, então, todos os produtos de baixo risco que nós colocamos dentro da classe 1, são soluções de lavagem, coloração, diluentes, meios de cultura prontos para uso, extrações de DNA, RNA, todos os materiais de coleta, né, de amostras para o diagnóstico in vitro, e também os instrumentos pré-analíticos. Aqui na classe 1 é importante a gente ter em mente, porque dentro, às vezes, da configuração da criação de um ensaio, eu posso ter, por exemplo, soluções de lavagem, uma solução tampão, uma solução de extração, que às vezes ele não é parte de um kit diagnóstico, né? Então, às vezes são produtos que da forma como eu organizo comercialmente este produto, ele pode ser vendido à parte. Então, este produto, embora, por exemplo, pode ser para um marcador tumoral, que está lá na classe 3, mas se ele é uma solução de extração, ou um diluente, ou um buffer, essa solução ela vai ficar uma classificação à parte. Se eu estiver falando de um kit diagnóstico, ou seja, vários componentes dentro de uma caixinha, um kit, para uma determinação, aí sim, eu vou olhar o kit como um todo, certo? Determinar o que o kit está me entregando enquanto resultado. E este resultado que ele entrega é o que vai determinar a classe de risco.
Agora, se eu tenho diferentes componentes isolados e que são vendidos comercialmente separadamente, eu preciso olhar a regra de classificação de cada um desses produtos e a intenção de uso de cada um desses produtos, porque provavelmente terão classes distintas entre eles, tá bom? Com relação aos instrumentos para diagnóstico in vitro, que aí eu falei para vocês deixarem em hold aí por um tempinho, a regra é muito simples. Se qualquer instrumento pré-analítico, ou seja, utilizado às vezes para extração, para movimentação, para separação de amostras, ou seja, qualquer coisa antes de uma reação química que me leve a um resultado, ou seja, pré-analítico, vai ser um classe 1. E qualquer instrumento que libere um resultado, certo? Um resultado clínico, ele vai ser um equipamento de classe 2. Então, a gente sempre tem isso muito claro dentro do regulatório. Libera ou não libera resultado? Não libera resultado, é classe 1. Libera resultado, é classe 2. Tá? Então, os equipamentos... A exceção que a gente vai ter no equipamento é se for um equipamento de autoteste, onde o próprio equipamento vai liberar o resultado, né? Que eu não tenho, às vezes, um reagente específico, eu tenho só algo que coleta e eu introduzo neste equipamento, este equipamento me dá um resultado como autoteste. A depender do parâmetro que este produto vai estar me dando, ele pode ser um classe 3, entrando na regra número 4, em dispositivos de autoteste como classe 3, tá bom? Então, tem que tomar essa atenção para autoteste. Depois, a gente tem na regra 7, todos os dispositivos de controle sem valores quali ou quantitativos atribuídos, que a gente chama, né, de controles não ensaiados, unassigned controls. Não é algo muito comum aqui no Brasil, né, dentro do nosso mercado, mas é uma regra que se aplicam a esses dispositivos. Se eu tenho controles, padrões, calibradores de valor atribuído a um analito específico, este controle ou este calibrador vai seguir a mesma regra do reagente, do ensaio principal. Então, se eu estou falando de um marcador prostático, por exemplo, marcador tumoral prostático, que é um classe 3, esse calibrador e controle vai acompanhar a mesma classe do ensaio, ele também será um classe 3. Se eu tiver, por exemplo, um multicalibrador ou um multicontrole com vários analitos dentro de um mesmo padrão, eu tenho que olhar o analito de maior risco. Então, se dentre todos esses analitos eu tiver um analito que seja de uma classe de risco maior, automaticamente este produto multiparamétrico vai para uma classe de risco maior também. Sempre a classe de risco maior prevalece quando eu coloco, por exemplo, numa matriz de risco. Sempre eu tenho que jogar o produto para o maior risco que aquele produto apresenta. E por último, na classe número 8, na regra número 8, a gente também tem produtos de classe 3, que são todos os dispositivos utilizados na determinação de doenças de notificação compulsória. As doenças de notificação compulsória são uma listagem determinada pelo Ministério da Saúde, né, de doenças que são importantes de notificação compulsória para o Ministério da Saúde, conforme até apresentado pelos colegas aqui anteriormente. Por exemplo, como dengue, zika, febre amarela, o próprio SARS-CoV, tuberculose, enfim, é uma lista. A gente pode acessar diretamente, né, a lista de doenças compulsórias no Ministério da Saúde, essa lista é atualizada constantemente. Então, todos os produtos que estiverem dentro dessa lista serão classe 3, exceto se for de uma classe de risco maior. Por exemplo, dentro da lista de notificação compulsória, a gente tem o HIV. E o HIV, ele é um produto de classe 4 pela sua essência, tá bom? Então, a gente também tem que tomar atenção para este outro ponto. Qual que é o pulo do gato que a gente tem aqui? Vocês podem ver aqui. Na parte de diagnóstico in vitro, a Anvisa pré-determina uma listagem de nomes técnicos. Essa listagem de nomes técnicos nada mais é do que a lista de todos os analitos de diagnóstico possíveis que a gente possa ter dentro do diagnóstico in vitro. E automaticamente a gente já tem a classe de risco determinada por cada um desses nomes técnicos. Então, independente de, às vezes, aqui brincar em todas essas regras de classificação, que pode ter um certo nível de complexidade, vocês podem entrar diretamente aqui dentro do site da Anvisa, na parte de consultas, vão selecionar lá diagnóstico in vitro, e você pode colocar o parâmetro, né? Por exemplo, glicose, colesterol, o analito, ou até mesmo você pode extrair essa lista completa para um Excel, e você pode fazer os filtros e dar uma checada em todas as informações que a gente tem lá. Como eu comentei para vocês, vocês vão encontrar muitos analitos, por exemplo, que vão estar
não sei, por exemplo, o lítio, vai estar lá, classe 2 e classe 3. Muitos analitos vocês vão encontrar que eles têm a opção tanto na classe 2 como na classe 3. E é aquilo que eu expliquei para vocês. Aí tem que olhar dentro da regra 3 e da regra 6, todas as nuances que nós temos dentro dessas regras, para ver exatamente a intenção de uso do produto, certo? Qual é a intenção que eu tenho deste produto para definir se ele vai para uma classe 3 ou se ele fica numa classe 2, tá bom? Então, isso é bastante comum. Não vão, obviamente, não terão todas essas informações, porque o que determina a classe de risco é a intenção de uso do produto, tá bom? Então, aí é onde vocês têm que... A lista, ela vai ter o analito, mas vocês têm que fazer realmente o trabalho de olhar as regras de classificação com a intenção de uso do produto para determinar qual é a correta classificação de risco deste produto, tá bom? Outra coisa importante também ter em mente, como a gente está falando aqui num fórum de inovação, é que se porventura vocês encontrem algo que não exista nesta listagem, não é que não é possível regularizar. Como a gente sabe que o mercado de diagnóstico in vitro é extremamente inovador e sempre está buscando, né, por novas técnicas, novas formas de diagnóstico, se vocês não encontrarem essa informação nessa listagem, vocês podem entrar em contato com a Anvisa e explicar do que se trata o analito, do qual é a intenção de uso do produto que vocês estão desenvolvendo ou querem regularizar, e se não houver um nome técnico, a Anvisa criará um nome técnico que será incluído automaticamente nessa listagem. Tá? Isso é um processo bastante comum para novas tecnologias. Agora eu passo para o meu colega Felipe. Obrigado, Johnny. Bom, e vamos falar agora do dossiê técnico, né, que a Jo comentou. E a ideia aqui não é explicar o passo a passo de como fazer essa submissão, de como preparar esse documento, mas sim desmistificar o que é esse documento e para que ele serve. E dizer um pouco o que ele tem ali dentro. Então, o dossiê técnico, algumas pessoas dizem que é um documento, mas eu gosto de dizer que é um conjunto de informações e documentos. Eu digo isso porque, da maneira que a Anvisa pede que esse documento seja apresentado, ele é bem fragmentado, então eu prefiro dizer que ele é um conjunto. E para que ele serve? Ele é basicamente um relatório que vai dizer o que é o seu produto, para que ele serve, como que ele funciona e o porquê que ele é seguro e eficaz. Isso cobrindo os riscos que você identificou e se tem algum requisito que a Anvisa pede que não seja aplicável ao seu produto, você mesmo vai dizer. E tem que ter a justificativa por trás. Então, o dossiê técnico nada mais, nada menos do que um retrato do seu produto no seu presente momento. Então, tudo que acontecer com o seu produto no mercado vai estar baseado no dossiê técnico que você enviou para a Anvisa. Então, por exemplo, vamos voltar ali no exemplo do Michel. Então, digamos que lá na época do Covid, que teve alguma foi detectado algum sorotipo, alguma variante diferente desse coronavírus. Digamos que houve algum evento adverso com esse tipo de detecção e foi feita uma investigação. E essa investigação ela vai ser feita baseada no dossiê técnico que a Eurimum havia enviado lá no começo do registro do produto. E, na época, o dossiê técnico da Eurimum dizia que ele detectava a variante. Agora não fugiu o nome de todas as variantes do coronavírus, mas detectava a variante A do coronavírus somente, e não a variante B. Então, com isso, a Anvisa e a própria empresa conseguem direcionar a investigação dos eventos adversos que, porventura, podem ocorrer com o seu produto. Então, o dossiê técnico ele é o retrato sempre do seu produto no momento que você envia. E é um relatório, digamos que vivo. Então, você vai atualizando esse dossiê técnico de acordo com o ciclo de vida do seu produto. E qual que é a estrutura do dossiê técnico? A gente pode dividir o dossiê técnico em diferentes seções.
Então, o dossiê técnico, ele tem uma seção administrativa, em que é a parte mais cartorial, em que a gente vai identificar quem é o detentor do registro do produto, ou seja, qual é o CNPJ que vai responder legalmente por esse registro perante a Anvisa, quem são os CPFs responsáveis por esse registro, então aí entra o papel do responsável técnico e responsável legal da empresa, quais são os fabricantes desse produto. E aqui é legal a gente trazer à tona essa separação que a Anvisa faz entre fabricante legal e fabricante real. O fabricante legal é aquela empresa que de fato detém responsabilidades sobre o projeto do produto. É a empresa que vai acompanhar todo o produto no mercado e ser responsável por todos os projetos que esse produto vai se desenvolver. E o fabricante real é aquele que de fato manufatura o produto. Esses dois fabricantes podem ou não ser o mesmo, tá? E casos de fabricantes internacionais, a gente entra aí com a autorização do fabricante, e para alguns tipos de produto a gente precisa do certificado de BPF, que seriam as boas práticas de fabricação, que são aplicáveis para os produtos de classe 3 e 4. Por isso que é muito importante a gente saber qual é a classe de risco do nosso produto, para a gente saber quais os requisitos que vão ser aplicáveis a ele, tá? E falando sobre o certificado de BPF, não é o foco agora da apresentação, mas ele é um dos documentos que mais demoram para sair, e pode ser que seja um dos mais trabalhosos. Por isso que fazer essa pesquisa do qual é a classe de risco do seu produto de antemão vai facilitar bastante a sua vida na hora de registrar. Com relação às sessões constitucionais e técnicas, aí sim a gente vai falar do nosso produto. Então, na parte constitucional, a gente vai dizer do que se constitui nosso produto. A gente vai responder para a Anvisa o que é o nosso produto. Então, qual é o nome dele? Quais são os modelos desse produto? Então, se a gente estiver falando de um instrumento, por exemplo, eu posso ter o analisador Analyzer bronze, prata e ouro, esperando aí nas Olimpíadas, e indicar quais são as diferenças. Então, a diferença entre eles é que cada um vai usar um tipo de acessório diferente, mas de fato eles são o mesmo instrumento que vão ter a mesma intenção de uso. Qual a apresentação comercial desse produto? Então, aqui a gente está falando de o meu produto, ele se constitui em um reagente que vai estar dentro de uma caixa de papelão. Dentro dessa caixa de papelão, vou ter 4 frascos de 10 ml no meu reagente, 2 frascos de 10 ml no meu controle e 2 frascos de 10 ml no meu calibrador. Então, aí a gente cobre tanto a apresentação comercial quanto a descrição da embalagem e qual é a constituição de cada um desses produtos. Então, qual é a composição detalhada de cada um deles. Então, a Anvisa, ela realmente precisa dessa lista de ingredientes, desses componentes do seu produto, para verificar conformidade com alguns requisitos internacionais e também verificar se há ali a presença de látex ou outros produtos mais sensíveis. E quando a gente fala de constituição também, é importante a gente ressaltar rotulagem e instrução de uso. Rotulagem e instrução de uso tem requisitos particulares da Anvisa e que são alguns documentos mais importantes que a gente tem, e a gente já vai ver o porquê. E na parte técnica, a gente vai responder para a Anvisa como que o nosso produto funciona. Então aí vai entrar basicamente quase tudo aquilo que a gente discutiu nos outros segmentos do nosso evento hoje. Então, qual o desempenho analítico dele? Qual o desempenho clínico? De onde eu estou tirando os meus dados para dizer se o meu produto funciona ou não? E tudo isso vai ser pautado por normas técnicas internacionais e também pelo meu gerenciamento de riscos. E o que vai guiar esse uso de normas técnicas e o meu gerenciamento de riscos? O meu próprio produto. Então, se eu estou desenvolvendo um produto
para detecção de doenças infecciosas a partir de uma metodologia XYZ, essas próprias características já vão começar a me guiar em como que eu tenho que e quais normas técnicas eu preciso usar e quais os riscos intrínsecos desse meu produto e dessa minha metodologia de análise que eu vou ter que mitigar ou aceitar ou cobrir de alguma maneira, tá? E, pô, Felipe, parece bastante coisa. De fato, parece mesmo. E como que você apresentaria isso para a Anvisa? O pulo do gato aqui é saber como que é se colocar nos calçados da Anvisa. Como que você, se você fosse um técnico da Anvisa, gostaria de receber todas essas informações para compreender o produto em somente uma leitura? E aqui, quando eu falo de como receber as informações, eu estou falando basicamente de duas coisas. A primeira, organização de documentos, e a segunda é linguagem regulatória. Vamos falar da primeira. Eu vou dar como exemplo aqui um dos últimos processos que eu enviei para a Anvisa tinha mais de 30 documentos. Então imagina um técnico da Anvisa que analisa sei lá quantos processos por dia, pegando o processo do Felipe e abrindo uma pasta ali com 30 documentos e todos eles desorganizados. Ele ia xingar muito o Felipe. E provavelmente ia atrasar a análise do meu produto, ia atrasar a aprovação do produto. Então, pensa sempre qual a melhor maneira que você organizaria os seus documentos para que essa própria organização ajudasse a contar uma história. Então, a Anvisa ela disponibiliza alguns checklists e alguns manuais de boas práticas para facilitar essa análise por parte dos técnicos. Mas pense também como você analisaria todas essas documentações, e isso já vai te ajudar vai te ajudar a te guiar a uma melhor maneira de organizar e a uma melhor maneira de nomear os seus arquivos. Então, se eu tenho ali um estudo clínico, é, por, por que não nomear esse documento como estudo clínico? E não deixar um nome com um código interno do seu laboratório ou da sua empresa, que você entende o que é, mas o técnico da Anvisa não vai entender o que é um documento com nome completamente aleatório. Então, a ideia aqui é sempre deixar muito bem claro o tipo de história que você quer contar para a Anvisa. E agora o segundo ponto, sobre linguagem regulatória. Quando a gente vai apresentar informações para a Anvisa, a gente não está. É diferente do que de apresentar essas informações para CNPq, para uma outra agência de fomento ou para uma revista científica. A Anvisa ela não busca dados detalhados ou uma linguagem técnica muito rebuscada. O que a Anvisa precisa saber, e aqui entra mais na parte técnica, qual foi o protocolo resumido do seu estudo? Quais foram os critérios de aceitabilidade que você considerou? E quais foram os resultados, ou o resumo dos seus resultados, que te levaram a uma conclusão? Algo super simples, a gente não precisa descrever um capítulo de estudo clínico com 30 páginas, a gente consegue escrever com uma linguagem acessível em uma página só e dizer para a Anvisa, olha, Anvisa, se você quiser ver os dados mais detalhados, você encontra nesse anexo aqui. Então, quando a gente fala de linguagem regulatória, como você escreveria para algum leigo entender o seu produto? Então, é basicamente isso. E a gente vai entender um pouquinho melhor nos próximos slides. E tem algum item aqui que não é aplicável? Apresente uma justificativa. Então, por exemplo, a gente vai ver que tem um dos itens que a Anvisa pede, que é efeito gancho, efeito para ozônio de alta dose. Mas pode ser que o meu produto não sofra com esse tipo de efeito. Então, ao invés de simplesmente eu dizer para a Anvisa, olha, Anvisa, não é aplicável. Eu digo para a Anvisa, não é aplicável porque o meu produto ah, sofre duas etapas de lavagens para remoção de excesso de analitos, anticorpos, blá blá blá. Ou o meu produto se baseia por metodologia de eletrodo íon seletivo. Então, eu não vou ter efeito
de prozona de alta dose nunca. Mas é importante a gente apresentar essas justificativas para que o técnico da Anvisa bata o olho e já entenda. Não é aplicável e tem uma justificativa. E não tenha que ele mesmo pensar, pô, será que isso aqui seria aplicável para esse produto? Vou mandar um questionamento para a empresa para saber, porque isso atrasa ainda mais a aprovação do nosso produto. Então, quando a gente vai registrar um produto, a gente sempre tem que pensar o que um técnico poderia pensar sobre a maneira que eu escrevi ou organizei essa documentação. Beleza? E por que eu disse que instruções de uso são um dos documentos mais importantes? Porque ela ajuda muito. Porque eu digo, quem tem IFO ou quem tem instruções de uso ou quem tem bula, que basicamente que é toda a mesma coisa, já tem um dossiê. Porque a linguagem que é utilizada dentro do manual ou decisão de uso ou IFO ou bula é basicamente uma linguagem muito acessível e bem parecido com o que a Anvisa quer. E dentro da própria instrução de uso, a gente já vai ter mais de 80% do dossiê técnico, dos requisitos do dossiê técnico já cumpridos. Então aqui eu trouxe um exemplo. Só na primeira página eu já estou cumprindo com 4 ou 5 requisitos diferentes. Eu emendei alguns requisitos do capítulo 1, 3 e 3 a gente vai ver do anexo da regulamentação. Então, eu já estou dizendo ali qual é o nome do meu produto, quais. Deixa eu pegar o laser. Qual é o nome do meu produto, quais as apresentações comerciais que ele possui, quais as amostras biológicas que ele vai analisar, qual é o intervalo de medição. E a gente vai ver, e aqui está o pulo do gato, que tudo que a Anvisa quer com o dossiê técnico é que você comprove as informações que foram incluídas na sua instrução de uso. Nada mais, nada menos. Além das informações burocráticas e administrativas. Continuando na instrução, eu vou ter os fundamentos e funcionamento de ação, eu vou ter a descrição detalhada do meu dispositivo, do meu produto, eu vou ter aqui um resumo da minha estabilidade, seja em uso, seja em prazo de validade, eu vou ter aqui a minha finalidade pretendida e isso aqui a Visa se foca bastante porque é aqui que, como o Johnny comentou, que vai focar qual a classe de risco do seu produto. Qual é o procedimento de ensaio? E se eu tenho um procedimento de ensaio dentro da instrução de uso, provavelmente eu validei ele antes. Então aqui, por exemplo, esse produto é um imunoensaio com quimiluminescência. Então ele tem uma fase sólida, ele tem uma fase que esqueci o nome, desculpa, uma fase corrente. Então eu tenho uma etapa de lavagem. Por ele ser um ensaio com quimiluminescência, eu tenho que ter estabilização de pH, então eu tenho a utilização de 2 outros reagentes suplementares ali para eu conseguir ter um resultado. Então eu tenho esse procedimento validado. Todos aqueles artigos que o Michel demonstrou ali na sua apresentação, eles vão estar resumidos dentro da instrução de uso, dentro da minha parte de desempenho clínico. Eu vou ter descrito os meus valores esperados, eu vou ter minha sensibilidade analítica, minha precisão, minha especificidade, minha exatidão, que eu comentei do efeito prodromal de alta dose, a minha rastreabilidade metrológica dos meus calibradores e controles que eu utilizo em conjunto com esse produto. Então, vejam que a instrução de uso, ela é basicamente um resumo de tudo que você construiu para o seu produto. E, se a gente verificar, é uma das últimas coisas a serem feitas. Então, por isso que eu digo que quem tem instrução de uso já tem basicamente quase todas as informações para apresentar para um registro. E na linguagem que a Anvisa também já deseja, que é uma linguagem acessível, que é uma linguagem resumida e uma linguagem objetiva. O meu produto ele foi desenhado para fazer isso. Ele faz isso porque
foi feita essa análise com esse protocolo e a gente teve os seguintes resultados que corroboram com a possibilidade de utilizar no produto com essa intenção de uso. E tudo isso vai ser pautado, então, pelos estudos de desempenho de estabilidade que eu realizei anteriormente, que, por sua vez, são pautados pelo meu gerenciamento de riscos, que também é pautado pelas normas técnicas que são internacionalmente utilizadas. E falando em normas técnicas, também não é o foco desse treinamento, mas as normas técnicas elas não são feitas pela Anvisa, e são basicamente um conjunto de boas práticas que o mercado e a sociedade e a academia utilizam para desenvolver um produto. Então, se você já está pensando em escalonar o seu produto ou escalonar a comercialização do seu produto para fora do Brasil, já busque também as normas técnicas, porque as regulamentações são bastante pautadas por essas normas. São basicamente apenas a internalização e a nacionalização dessas normas. E a Anvisa não costuma fugir muito disso. E esse anexo aqui da RDC 830, que eu já vou comentar daqui a pouco, lista todos os requisitos que seu produto deve ter de acordo com a classe de risco deles. Então, por isso que a gente também trouxe essa organização da apresentação de falar da classe de risco depois dos requisitos. Porque todos os requisitos vão ser aplicáveis para determinadas classes de produto. Então, para a classe de risco 1, por exemplo, eu não tenho que ter estudo clínico, eu não tenho que ter estudo de desempenho, e eu vou demonstrar essas outras informações de uma maneira um pouco mais resumida para a Anvisa. Sobre dossiê técnico, é isso que a gente gostaria de trazer. E eu não sei se o tempo permite, mas a gente trouxe aqui também um resumo das regulamentações mais relevantes que a gente precisa ter em mente quando vai desenvolver um produto, ou melhor, quando vai comercializar um produto. Todos esses slides eles são pautados nessa única regulamentação aqui, que é a RDC 830 de 2023, que traz sobre a classificação de risco, os requisitos de rotulagem e instrução de uso e os processos de regularização. Mas a gente tem diversas outras. Se a gente está desenvolvendo softwares, existe um requisito específico, uma RDC específica para softwares, que é a 657 de 2022, e uma outra infinidade de regulamentações que a gente não vai entrar aqui. Eu nem vou falar o número delas, mas é importante que vocês tenham, e eu acho que a Ju vai disponibilizar isso aqui para vocês. Também é interessante ter esse slide aqui como guia para vocês. E para saber um pouco mais, fora dessa linguagem um pouco mais técnica, a Anvisa ela disponibiliza manuais, tá? Então, tanto o link para o site de consultas que o Johnny comentou, quanto o link para esses manuais estão nessa apresentação. É só entrar, clicar aqui na imagem. Então, aqui eu estou trazendo a existência do Q&A, de perguntas e respostas sobre a 830, exatamente sobre essa regulamentação de registro. Aqui está bem pequeno, mas pode acreditar. Sobre a apresentação de evidências clínicas e sobre manual para peticionamento eletrônico. Então, quais são as boas práticas para peticionar esses documentos? E a gente trouxe aqui também manuais do IMDRF, que é basicamente um fórum internacional de reguladores para produtos para a saúde, em que a Anvisa faz parte, e os reguladores constroem juntos esses documentos. Então, eles têm guias sobre requisitos essenciais de segurança e eficácia para IVD, princípios de labeling, e aí aqui entra tanto instruções de uso quanto rotulagem, e que eles chamam de toque para IVD, que é basicamente essa listagem do anexo da regulamentação que eu trouxe, organizada de uma maneira que é internacionalmente aceita e que a Anvisa se baseia nele. E aqui a gente trouxe 2 vídeos, ou na verdade 2 filmes, ou melhor, um documentário e uma série, The Inventor,
e Dropout. Dropout, na verdade, hoje está disponível na Disney Plus e The Inventor disponível na HBO. Os dois tratam da mesma história, que é a origem e a ruína da Theranos, que foi uma empresa nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que queria desenvolver um instrumento e testes que poderiam fazer um screening completo do ser humano ali com uma gota. E é uma história muito interessante do que não deve ser feito. Então, fica aí a sugestão. E um outro pulo do gato, a Anvisa não é uma entidade inacessível. A Anvisa possui técnicos que estão se capacitando cada vez melhor, cada vez mais para melhor nos atender. E eles também estão aprendendo muito junto com a gente. Então, surgiu qualquer dúvida, seja ela o que for, pô, não sei se, nem sei se meu produto é um IVD, não sei se ele é um medicamento, não sei se ele é um equipamento, não sei se ele é um software, né, um software médico ou um software não médico. Entre em contato com a Anvisa, joga lá no Google, fale conosco Anvisa, e eles têm um atendimento que é rápido, se não me engano, não está demorando nem 10 dias para você ter um atendimento. E eles são super acessíveis e muito legais de conversar. E contem também com nós da CBDL. Entre em contato com a Jo, com o Johnny, comigo, para a gente tomar um café e tirar dúvidas e conversar. E com isso, Johnny, tem mais algo a acrescentar? Não, Felipe, era isso. Também fico à disposição aí, como o Felipe falou, para um café, para uma conversa e acrescentar mais esse pilar aí importante na inovação, que é como também muitos colocaram, né? Eu acho que nessa parte da inovação e do planejamento de introdução de uma nova tecnologia no mercado, é muito importante ter essa visão regulatória para que você possa colocar isso no planejamento de desenvolvimento, porque muitas coisas devem ser endereçadas neste momento, mas você precisa ter essa informação em mente para que você possa fazer um planejamento correto para a regulamentação deste produto. Era isso, e agradecer mais uma vez a oportunidade. É isso, gente. Muito obrigado. Jo, Obrigada, Dione e palavra é tua. Felipe. Acho que foi super legal, porque é um assunto super extenso. Acho que vocês resumiram, pelo menos, para despertar o interesse. Olha, quem quiser saber mais, o caminho é esse, né? Eu queria acrescentar duas coisas. Uma é que tudo que nós falamos vale para o humano. Como a gente teve aquela primeira parte que falou um pouco de diagnóstico veterinário é regido pelo mapa, a legislação é muito mais branda, é diferente. Então, tudo que a gente abordou aqui em termos de diagnóstico, nós estamos falando para diagnóstico in vitro humano. E a outra coisa que eu queria acrescentar é que esse é um mundo super dinâmico, né? A regulação ela vem sempre a reboque da inovação. E o ano passado, ciente disso, a Anvisa abriu um chamamento para tecnologias inovadoras para que a Anvisa acompanhasse o desenvolvimento do produto para ficar mais fácil a etapa regulatória, porque às vezes alguma inovação ela chega no mercado sem que o regulador tenha firmeza ou conhecimento para avaliar risco, eficácia e segurança do produto, que é essa a finalidade das agências regulatórias como a Anvisa. Então, o ano passado eles abriram um chamamento, tiveram submissão de mais de 100 projetos, selecionaram 10, alguns de material, dispositivo médico que não IVD, de IVD eram 2 produtos. Então, para a gente ter certeza que o que não está previsto, uma agência regulatória como a Anvisa, não só a Anvisa, as internacionais também, elas precisam aprender com as empresas. E isso a gente tem certeza que a Anvisa é muito aberta a isso. Eu vou agora abrir a pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para todo mundo que está aqui. Temos agora a noite toda para discutir, né? Ana Carla, desmuta, você está no mudo. Estou dizendo que eu não me aguento, eu sempre preciso falar. Na verdade, eu gostei demais dessa apresentação do Zeli, a CBDL, e todos os palestrantes estão de parabéns. Eu gostaria que tivesse mais iniciativas desse tipo. Foi excelente, eu parabenizo a todos. Obrigado, Ana. Eu tenho que dizer que eu tenho um viés aqui com a Ana, né, porque eu sou orientada dela,
da minha época de pós-graduação, então, assim, é uma mãe científica, assim, que eu tenho, né? Bem parceira. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Bom, se não, acho que a gente vai encerrando. A gente gravou aqui a reunião, então ela vai ficar disponível no YouTube da CBDL. Esse aqui foi uma primeira atividade que a CBDL fez, visando diminuir, assim, estreitar os laços desses dois lados, que é a pesquisa e desenvolvimento e a comercialização. Eu acho que a gente tem bastante para fazer aqui no Brasil. A gente tem bons pesquisadores, boa massa crítica, temos produção nacional. Eu acho que a gente tem um papel que a gente pode ocupar no mundo se a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais intensamente em fechar os ganchos aí e acelerar aí alguns desses processos. Certo, gente? Estou aqui à disposição de vocês. Acho que a gente tinha aqui um slide, mas informações tem na página da CBDL, www.cbdl.org.br, ou no Instagram, @CBDLOficial. Ok? Até a próxima, pessoal. Obrigado aqui pelos meus palestrantes que fizeram aí um bonito trabalho e obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Michel. Obrigado, Joseli. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau, Michel. Tchau, tchau, Jô. Obrigada, gente. Tchau.